Eu estava falando sobre algumas descobertas e eu estou, assim, dando para vocês as minhas fontes, né? De Johann Blau, tem aquele livro da Haste, A Natureza Missionária da Igreja. J. Verkuylen é um missiólogo, teólogo holandês reformado. Nós não temos nada em português dele. O J.H. Bavinck é um teólogo, missiólogo holandês reformado, que tem sido redescoberto por toda essa turma que você talvez escute falar nos Estados Unidos, que está trabalhando com o conceito das comunidades missionais. Roland Allen, que escreveu muito durante os anos 50, tem 2 livros do Roland Allen em inglês. Um é O Crescimento Espontâneo da Igreja, o outro, que assim foi muito interessante ter contato, Tarefa Missionária, Nossos Métodos ou os Métodos do Apóstolo Paulo, em que ele está questionando a metodologia usada pela igreja da época para fazer missões. Leslie Newbigin, para quem gosta de entender como o Evangelho se encontra com essa cultura emergente, ocidental, pós-moderna, urbana, Leslie Newbigin é uma leitura obrigatória. Eu tive, nesse encontro recente, a oportunidade de conhecer o novo professor da área de missões do Calvin Theological Seminary. E, para minha surpresa, ele é um discípulo de Leslie Newbigin. E a gente esteve, durante a semana, discutindo esse livro dele, A Light to the Nations, a luz para as nações. Interessante, subtítulo, The Missional Church and the Biblical History, a igreja missional e a história bíblica. E aí, lendo o livro, discutindo o livro com o Michael Gowen, que é um cara espetacular, 2 coisas interessantes, né? Assim, os pontos de contato, ele falando, porque fulano diz isso, eu fiz essa descoberta, e tal ideia de ciclano fez todo sentido, e eu ia costurando na minha história, dizendo, opa, isso aqui eu também conheço, esse cara que também fez sentido. Então, as fontes são meio que similares na formação do pensamento. E outra coisa que ele trabalha num instituto na Califórnia, nos Estados Unidos, chamado Newbigin Institute, ou seja, é um instituto criado por um grupo neocalvinista na Flórida, que começou inspirado em Leslie Newbigin por essa compreensão de como se dá a missão da igreja no contexto ocidental, pós-moderno, urbano. Então, e David Bosch? Eu vou falar um pouquinho do David Bosch. O David Bosch tem o livro dele foi traduzido para o português. É esse negócio aqui, peso pesado, mais de 400 páginas. David Bosch foi um missiólogo reformado da África do Sul, faleceu cedo e deixou muita saudade, porque ele faleceu num momento em que, assim, as ideias dele estavam... Sabe quando o cara está no auge da maturação de ideias, de diálogo? Foi quando ele, num acidente automobilístico, veio a falecer. Mas eu queria só destacar e gastar esses próximos minutos conversando com vocês sobre uma coisa que o David Bosch faz nesse livro, quando ele levanta a teoria dos paradigmas na relação entre igreja e missão. Primeira coisa, a teoria dos paradigmas é uma teoria de um cara chamado Thomas Kuhn, e a proposta de Thomas Kuhn é uma terceira via, a maneira de se compreender a história, porque a primeira via é o positivismo de Augusto Comte, do iluminismo, que concebe a história de maneira linear, crescente, e o ápice da história
é a modernidade. Essa é a visão dos positivistas. Por isso, na modernidade, a gente não tem que ficar questionando mais nada. Na modernidade, tudo que tinha que ser descoberto já foi estabelecido. Na modernidade, o nosso papel é sistematizar o conhecimento. Na modernidade, ordem e progresso. Na modernidade, surgem os enciclopedistas, surgem as teologias sistemáticas, porque o homem crê que chegou no ápice, não existe mais nada a ser descoberto. Agora é organizar o conhecimento e, naturalmente, o ser humano vai construir uma sociedade justa, uma sociedade boa, uma sociedade perfeita. A segunda via de interpretação da história é a de Engels, usada por Karl Marx, que é a dialética. Ou seja, Karl Marx vai dizer, não, a história ela não se desenvolve de maneira linear. A história se desenvolve através de conflitos. Um sujeito pensa A e todo mundo acredita nisso, até que o sujeito que pensa B discorda, e o confronto entre o A e o B vai surgir a teoria C, que é a síntese, e essa vai prevalecer até que surge um outro sujeito, com uma teoria D, que vai entrar em conflito, e aí, do conflito da C e da D vai surgir a E, e vai perdurar mais um pouco, e os conflitos vão levando a sociedade a crescer, a se desenvolver, quer na ciência, na economia, o ambiente social. Thomas Kuhn diz, não, a gente não precisa conceber a história nem de maneira linear, nem de maneira dialética. Nós podemos conceber a história através de paradigmas. Um conjunto de ideias, de pensamentos, de valores, de princípios, acabam dando uma coloração a algumas gerações. Algumas gerações constroem a vida com aquela cosmovisão daqueles valores, daqueles princípios, daquelas informações. De repente, em algum momento da história, pessoas, preste atenção, de maneira desorganizada, elas nem mesmo se conhecem, elas atuam em áreas completamente diferentes, elas começam a pensar e falar e agir de uma forma diferente. E, gradativamente, aquelas pessoas que trabalham, pensam, falam e agem de maneira diferente do paradigma, elas não se dão conta, mas começa a emergir um novo paradigma. E esse novo paradigma, ele emerge, mas ele caminha durante muito tempo, às vezes, em paralelo com o paradigma anterior. Deixa eu tentar dar um exemplo, falando, por exemplo, da modernidade e da pós-modernidade, que é a grande discussão. Nós estamos na pós-modernidade ou nós estamos na radicalização da modernidade, como alguns querem dizer. A modernidade, ela tem início quando alguns acontecimentos históricos, alguns pensamentos se dão no mundo ocidental, como a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Industrial na Inglaterra, uma série de acontecimentos vão dando a plataforma para o que a gente vai chamar de modernidade. Durante aproximadamente 2 séculos, pessoas vivem no mundo ocidental imersa no paradigma moderno, acreditando que nós, por nós mesmos, vamos conseguir organizar uma sociedade justa, perfeita, agradável, e tudo vai funcionar bem. Só que, ao longo do século XX, em pleno desenvolvimento da humanidade, 2 guerras mundiais acontecem. Uma bomba atômica é lançada em Hiroshima e Nagasaki. O sonho de que a sociedade seria melhor começa a ruir. O nazismo na Alemanha tem a sua base no método científico positivista da modernidade. Começa a nascer uma decepção para com o projeto moderno. Mas essa decepção começa a emergir sem muita ordem. Década de 50, James Dean aparece no cinema,
afrontando algumas coisas. Anos 60, Beatles começam a mexer com os jovens numa outra direção. 67, o movimento de Osborne mexe com as universidades e começa uma grande revolução. Descobertas científicas, a pílula anticoncepcional gera uma revolução na sexualidade. E a gente não se dá conta, mas gradativamente começou a emergir uma nova forma de conceber o mundo. Então, Thomas Kuhn diz que hoje nós vivemos, em parte, com categorias modernas, em parte com categorias pós-modernas, porque os paradigmas eles se sobrepõem. E o que vai emergir em seguida, ele vai sobrepor durante um tempo a pós-modernidade. Então Bosch pega a teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn e procura trabalhar para compreender o que aconteceu na relação entre o conceito teológico igreja e a relação com o conceito teológico missão, que no princípio um pertencia ao outro, e de repente hoje as comunidades locais veem missão como um conceito, como uma tarefa à margem dela, fora dela. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês de maneira bem rápida e didática. Primeiro, David Bosch diz que o primeiro paradigma que emerge nessa relação é o que ele chama de paradigma missionário da igreja primitiva. É o paradigma missionário que nós temos na igreja de Atos dos Apóstolos. Não sei se você já se deu conta, mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não se chama igreja. O conceito igreja, o nome eclesia, só é usado em Atos dos Apóstolos depois que a igreja é dispersa em Atos 8. O conceito eclesia, ele emerge junto com o conceito missão, a ponto de que você não tem como separar o que é igreja e o que é missão. Igreja, eu coloquei aqui, a igreja emerge na história por causa da missão. A última coisa que Jesus diz aos seus discípulos é: agora quero que vocês vão e façam discípulos. Ou, para Lucas, em Atos 1:8, Jesus diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Então, na medida em que a igreja, Jesus não mandou os discípulos criarem a igreja, Jesus mandou os discípulos se engajarem na missão. E na medida em que eles se engajam na missão, a igreja emerge. E a missão, então, se torna a razão de ser da igreja na história. Ou seja, não existe outra razão para a igreja existir, senão o cumprimento da missão que foi dada. Se a igreja, isso já daria para a gente ter uma boa briga durante a tarde toda. Porque dentro desse conceito, missão não pode ser um departamento da igreja. Não existe esse negócio de, a gente tem um departamento de missões. Peraí. Se a missão é o que dá vida à igreja, e a razão de ser da igreja é a missão, a missão é como o sangue que corre nas veias de um corpo. Não tem como você departamentalizar isso e colocar parte do corpo. Se você colocar parte do corpo, o corpo morre. Ainda, se você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber que os conceitos igreja e missão são inseparáveis. Tanto que, assim, dentro da concepção da comunidade cristã primitiva, falar, tal igreja é missionária, é tão absurdo quanto falar que a camisa do irmão ali é azul azulado, ou a camisa do irmão é vermelho avermelhado. Não tem necessidade de você dizer que a camisa é vermelha avermelhada. Também, na comunidade cristã primitiva, não tem razão de você dizer que a igreja é missionária. Se é igreja, tudo que ela faz é missão. Uma vez perguntaram para o Tim Keller quantos % de dinheiro a igreja dele investia em missão. Ele disse 100%. Porque tudo que a gente faz é missão. Todo o nosso orçamento é decidido em função da missão. Como nós podemos ser
mais e mais uma igreja que faz diferença na cidade de Manhattan, alcançando homens e mulheres, de forma que eles possam se tornar discípulos de Cristo. Desde o investimento no berçário, até o investimento no sistema de som, até o ar-condicionado, tudo isso são investimentos não decididos a partir do vamos tornar a igreja um ambiente melhor para os de dentro, mas uma decisão, nós queremos ser uma igreja na qual os de fora possam entender, compreender o Evangelho e se tornar discípulos. Ainda, para David Bosch, o articulador da missão em Atos é o Espírito Santo. Daí nasce a ideia que alguns normalmente usam por aí, dizendo, Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E é verdade, porque o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, nos mostra a resistência dos apóstolos ao mover do Espírito Santo. Tirar aqueles caras de Jerusalém e convencê-lo de que o Evangelho fazia sentido para os samaritanos foi um custo. Tirar aqueles caras de Jerusalém e convencê-los de que o Evangelho também era para os gentios, deu um trabalho danado. E é interessante, não sei se você já parou para perceber, mas a igreja de Jerusalém está lá reunida enquanto, por exemplo, o Espírito Santo está fazendo o maior perseguidor da igreja cair do cavalo e se tornar discípulo de Jesus. E de repente o maior perseguidor da igreja chega em Jerusalém e os apóstolos ficam perdidinhos, porque eles ficam olhando um para o outro dizendo, quem evangelizou esse cara? Quem deixou esse cara se tornar discípulo de Cristo? Quem planejou esse cara? Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aquilo que a gente estava falando antes do almoço. Não estava na agenda deles, mas estava na agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o articulador da missão. O Espírito Santo vai fazendo as coisas. A igreja dispersa, os apóstolos nem sabem. Mas em Samaria, pessoas estão se convertendo. Os apóstolos não sabem, mas em Antioquia, o Evangelho está fazendo diferença. E como eu disse, quando o Espírito Santo sopra, o seu papel, meu amigo, se torna correr atrás para ir tentando organizar minimamente o que o Espírito Santo está fazendo. Porque o que ele faz é sempre maior do que o que você pode sustentar nas suas próprias mãos. Agora, David Bosch diz que pós-Constantino, quando todo o Império Romano se torna, através de um decreto imperial, um espaço cristão, o Império Romano se confunde com a igreja. Assim, todos que viviam dentro das fronteiras do Império eram considerados cristãos. Imagina-se, por exemplo, nós vivêssemos naquela época, e o novo presidente da República decidisse o seguinte, a partir de hoje todo mundo no nosso país é evangélico. E todo mundo tem que aprender nas escolas públicas as doutrinas evangélicas, todo mundo tem que ensinar para os seus filhos em casa a responder as perguntas certas acerca da fé evangélica. O que ia acontecer é que nós iríamos perder qualquer concepção de qual é a nossa missão. Primeiro porque a gente, para os mais simples, eles trabalham com o pressuposto que agora todo mundo é crente, então não tem mais missão. Para aqueles que ficam preocupados com uma coisa dessa, fica difícil saber quem de fato é e quem não é, porque todo mundo tem as respostas certas, todo mundo sabe responder qual é o caminho para a salvação. Jesus Cristo. Me explica o que aconteceu na cruz do Calvário. O cara explica direitinho. Por quê? Porque tem o catecismo. Então, durante a Idade Média, missão passa a ser algo feito por alguns em lugares distantes. Porque todo o império é cristão. Mas de vez em quando sai uma ordem religiosa para ir evangelizar os bárbaros. Ou sai um grupo de pessoas para uma cruzada, para impor a fé cristã aos heréticos bárbaros. Mas perceba uma coisa importante, porque se você dormir agora, você não vai entender mais nada a partir desse momento. Na Idade Média, a igreja se torna um espaço
simplesmente de manutenção da fé no contexto da cristandade, porque a igreja, na sua dimensão local, na Idade Média, não tem missão, ela só faz manutenção, ela batiza os filhos dos crentes, ela faz os casamentos, ela celebra os sacramentos, porque missão é algo feito por alguns, só alguns, em lugares distantes. Mas vem a nossa salvação, a reforma protestante, que resgata o conceito da salvação pela fé, da graça, a autoridade das Escrituras, e muitas coisas significativas acontecem. No entanto, olha o que acontece com a missão dentro do contexto protestante. Como que pessoas se tornam protestantes no século XVI, XVII, XVIII? Na medida em que reis optam pelo protestantismo, todos os seus súditos se tornam protestantes. Para quem se lembra um pouquinho de história, a Inglaterra, várias vezes, ficou protestante, ficou católica, ficou protestante, ficou católica. Cada rei e rainha que subia e fala, não, eu sou protestante, todo mundo é protestante. Não, eu sou católico, todo mundo é católico. Até que eles falam, vamos juntar as coisas, todo mundo é anglicano. Aí sossegou. Mas a Alemanha era protestante? Isso significa que cada cidadão alemão tinha consciência do que era a fé cristã? Não. Eles se tornaram protestantes porque o rei se tornou protestante. E assim aconteceu. A missão, nesse período, era algo feito por alguns em lugares distantes. E olha só, como consequência do estabelecimento de colônias. Por exemplo, os calvinistas franceses que vieram para o Rio de Janeiro, eles tinham entre eles pastores. Para evangelizar o povo brasileiro? Não. Para cuidar dos franceses calvinistas. Eles não tinham visão de alcançar os de fora. Na Indonésia isso ficou muito claro. África do Sul, os reformados holandeses que colonizaram a África do Sul, eles tinham visão de evangelizar o povo da África do Sul? Não. Eles tinham pastores que iam com eles para cuidar das colônias. Brasil. Comunidades americanas, norte-americanas, antes dos primeiros missionários, tanto que, por exemplo, o missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, quando ele chega para ser um capelão da comunidade norte-americana do Rio de Janeiro. Quem evangeliza o povo brasileiro e começa a chacoalhar as estruturas, seja de Simonton ou do Blackford, é José Manuel da Conceição, que é impactado pela descoberta e começa a passar pelas paróquias dele, evangelizando. Agora, a visão de muitos missionários era estar aonde as suas colônias estavam para exercer. Leste de Minas, que tem uma grande explosão presbiteriana, o Ivan é daquela região, no final do século XIX, início do século XX, de onde veio todo aquele povo? Originalmente eles eram luteranos, alemães. Mas sabe o que aconteceu? O capelão, o povo primeiro estava em Nova Friburgo, aí eles resolveram ir para o leste de Minas. O capelão decidiu que ele não ia. Ele ficou em Nova Friburgo. E começou a dar trabalho, ir voltar. O que ele fez? Ele entregou aquela colônia para os presbiterianos, para que os pastores presbiterianos cuidassem daquela colônia. E é a partir dali que tem uma grande explosão do presbiterianismo. E ainda, nesse contexto, a igreja, o que ela é? A manutenção da fé no contexto da cristandade. Com todo o respeito e amor, carinho, reverência que eu tenho pelo papai Calvino, pensa um pouquinho, qual é a definição dele dos sinais da verdadeira igreja? Quais são os sinais da verdadeira igreja? Manutenção. Antes que me batam, deixa eu correr.
Aí, David Bosch diz que emerge o paradigma missionário da igreja moderna, com o iluminismo francês, Revolução Industrial, na Inglaterra. A partir do iluminismo começa uma grande redescoberta do homem, da capacidade humana de pensar, de construir o mundo, né? O positivismo traz uma confiança excessiva de que o homem pode. É interessante isso. Você já parou para perceber que um dos maiores movimentos regidos pela teologia arminiana, que tem no centro a decisão do homem, emerge na modernidade com John Wesley e seu irmão? Porque a filosofia da época, a Idade Média, coloca Deus tão inacessível, tão tirano, e o ser humano sem capacidade de fazer qualquer coisa, a não ser andar com muito cuidado para um raio não cair na cabeça. O homem medieval, ele tem medo de Deus. A reforma protestante se dá no contexto do renascimento. Renascimento de quem? Renascimento do homem. Os reformadores entram no vácuo do renascimento para dizer: nós podemos pensar, nós podemos refletir, livre interpretação das escrituras, nós podemos fazer isso sim. E os reformadores criam, dentro do renascimento, uma teologia na qual Deus é soberano, sim, mas ele tem um plano para o homem. O homem não é um objeto que Deus trata feito os deuses gregos que acordam de mau humor e pá, manda um raio na cabeça do cara, né? Como era o conceito medieval. Agora, na modernidade, o iluminismo coloca tanta confiança no ser humano que a teologia é afetada com isso. E a teologia predominante no iluminismo vai ser o arminianismo, que é o homem que decide. Só que tem uma outra coisa que normalmente as pessoas não pensam. Quando aquela história romântica daquele sapateiro que foi num concílio da igreja dele e disse: nós precisamos evangelizar os pagãos. A gente acha bonita essa história, mas tenta entender a cultura por detrás dessa história. Um sapateiro dizendo: nós precisamos evangelizar os pagãos. E a resposta dos pastores do concílio ainda era uma resposta talvez até medieval. Eles dizem: se Deus quiser evangelizar os pagãos, ele vai fazer isso, nós não precisamos fazer. Mas aquele sapateiro, ele está completamente imerso na cultura iluminista moderna. Ele confia no ser humano, que o ser humano é importante. Então o que ele diz? Eu vou evangelizar os pagãos, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. E tem início o movimento missionário moderno. Bonito. Mas a gente precisa entender que o movimento missionário moderno, ele emerge como fruto de uma cultura. A reforma, ela acontece num contexto de uma cultura. E todo o movimento missionário moderno, ele tem esse viés da influência do iluminismo, mas mesmo assim, o que é o movimento missionário moderno? A missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Primeiro, na Inglaterra, começa um movimento para enviar missionários para a Índia, para a África. Um pouquinho depois, nos Estados Unidos, as denominações, porque na Inglaterra era só uma igreja, as denominações dos Estados Unidos começam a criar as suas juntas missionárias para enviar pessoas para a Índia, para a Ásia, para o Japão, para a África. Demoraram um pouco para achar que a gente era campo missionário e passaram a enviar para a América Latina também. Mas perceba, o que é missão para eles? O paradigma é o mesmo ainda da Idade Média. Missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Eu desafio você, domingo na sua igreja, pegar 3 pessoas aleatoriamente, no susto, falar assim: o que é missão? Eu aposto com você que de 3
3 vão dizer: a missão é o que o missionário João está fazendo lá em Moçambique. A missão é o que o missionário Francisco está fazendo lá no Japão. Por quê? Essa concepção. E o que sobra para a igreja? Manutenção da fé no contexto da cristandade. A Inglaterra se vê um país cristão, ela envia missionários para lugares não cristãos, a igreja que fica faz manutenção. Nos Estados Unidos da América, as igrejas veem os Estados Unidos como uma nação cristã levantada por Deus para instalar o reino de Deus na história, e por isso eles mandam missionários, não só para evangelizar, mas para construir instituições como hospitais, asilos, orfanatos, escolas, porque eles são responsáveis por promover o reino de Deus nos confins da terra. O que faz a igreja no contexto norte-americano? Manutenção. A gente nunca para pensar o que aconteceu inconscientemente na nossa teologia de igreja. Porque nós somos uma igreja que recebeu dos missionários norte-americanos, e isso não foi proposital, não foi consciente, mas nós recebemos dos missionários norte-americanos a concepção, primeiro, de que nós somos a igreja dos confins da terra. Perceba o que significa isso. A igreja que não está nos confins da terra, ela está dentro da cristandade, ela ainda envia missionários para os confins da terra. Mas o que faz a igreja nos confins da terra? Ela é uma igreja de fim de linha. É que nem ponto final de ônibus. Acabou a viagem. O que a gente vai fazer? Vamos esperar Jesus voltar. Surge com toda a força a teologia dispensacionalista no contexto da América Latina e Brasil, porque a gente não tem missão, a não ser que a gente pense em voltar a evangelizar os judeus. Porque se a gente não evangelizar os judeus, Jesus não volta. Porque aqui a gente não tem mais nada para fazer. Nós somos a igreja do fim da linha. E Bosch acrescenta, só que na medida em que emerge a pós-modernidade, e aí eu queria que você lembrasse da importância de Leslie Newbigin. Porque Leslie Newbigin ele trabalha como missionário na Índia, quando ele volta para a Inglaterra, ele olha a Inglaterra e ele diz: meu Deus, enquanto nós estávamos evangelizando os confins da terra, os pagãos, o nosso quintal foi paganizado. Os Estados Unidos da América, nos últimos 50 anos, viveu uma rápida e drástica mudança. E algumas pessoas dizem assim, porque a igreja norte-americana não é mais missionária, ela não sustenta missionários no exterior. Em parte é porque a igreja norte-americana enfraqueceu. A outra parte da questão é que a igreja norte-americana acordou para o fato de que enquanto eles estavam pensando que os pagãos estavam nos confins da terra, a cultura norte-americana se paganizou. A cultura norte-americana foi sendo consumida pela secularização. O homem e a mulher, do lado... e aí vem o Brian McLaren com um livro, ele fala, outro lado da rua? A igreja do outro lado. Por quê? Porque é a descoberta de que o indivíduo sem Deus não está mais do outro lado do hemisfério. O indivíduo sem Deus, ele está do outro lado da rua. Em outras palavras, os confins da terra invadiram a cristandade. Os confins da terra envolveram a igreja que se achava num ambiente seguro. E queria só retomar uma coisa que eu falei de manhã. Por mais que há 30 anos atrás, nós protestantes víssemos o catolicismo romano como o nosso grande inimigo, nós naquela época não nos apercebíamos que estarmos num país católico romano tinha lá as suas dificuldades quando o assunto era evangelização, mas por outro lado a cosmovisão era mais homogênea.
Por exemplo, assuntos como aborto, pode? Não pode. Sexo antes do casamento, pode? Não pode. Divórcio, pode? Não pode. Só que aconteceu, mesmo no nosso contexto, a secularização começou rapidamente a mudar a maneira das pessoas pensarem. O homem e a mulher, mesmo no contexto católico romano brasileiro, foi sendo secularizado a ponto de o que rege hoje as suas decisões não é mais uma cosmovisão, nem mesmo católica romana, mas é uma cosmovisão secular. Em outras palavras, o cara que está do outro lado da rua não é mais um católico romano que adora Maria e não crê na suficiência do sacrifício de Jesus. O cara que está do outro lado da rua, ele gosta da filosofia budista, ele lê bons livros de budismo, mas ele assiste toda noite o R.R. Soares, porque ele acha interessante algumas coisas. De terça-feira ele vai na Seixonoye, tomar lá o passe da Seixonoye. Na quarta ele frequenta a reunião de oração da tia Joana, é uma profetisa de uma igreja neopentecostal. Na quinta ele gosta muito do culto doutrinário que tem na igreja Presente Central. Eles de vez em quando falam umas coisas lá interessantes. Sexta-feira ele vai na Casa de Jesus, que fica aqui no fundo, um centro espírita. Sábado é dia de balada. Sábado é dia de balada. Domingo de manhã ele vai na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista. Aí à noite ele vai na Nazareno, porque tem um louvorzão mais gostoso. Agora, esse cara, como evangelizar esse cara? David Bosch ainda diz, a demanda hoje é a redescoberta da intrínseca relação entre igreja e missão. Em outras palavras, a construção de uma eclesiologia que não conceba a missão como algo que a igreja faz através de alguns em lugares distantes, mas uma eclesiologia que seja essencialmente missão. Porque era assim no primeiro século. A igreja que se expande de Jerusalém a Roma, ela tem uma eclesiologia essencialmente vinculada à sua missão. Ao longo dos séculos, nós fomos desassociando isso, e hoje nós temos igrejas que não se veem num campo missionário e não se veem na responsabilidade de alcançar homens e mulheres na sua própria região. Consequência, a nossa querida IPB, para a maioria aqui que é presbiteriano, saiu um censo feito pela Secretaria Executiva da Igreja alguns anos atrás, que aponta que 76% das nossas igrejas presbiterianas nunca tiveram uma filha. 76% das igrejas locais presbiterianas nunca tiveram uma filha. E a gente acha isso normal. Aí, quando a igreja não cresce, a desculpa clássica é, não, é porque nós não nos importamos com a quantidade, nós prezamos pela qualidade. Todo mundo sabe que essa é uma desculpa altamente furada. Eu creio que algumas implicações desse pensamento de David Bosch para a gente gente perceber que a grande maioria de nossas igrejas foi estabelecida sob a influência do paradigma protestante ou moderno de missão, aonde missão, no máximo, é um departamento da igreja para arrecadar dinheiro
orar por missionários e uma vez por ano fazer conferência missionária para ler carta de missionário, fazer o povo chorar, se sentir culpado e dar dinheiro para sustentar missionário do outro lado do mundo. Né? Você já deve ter visto essa carta que o missionário conta, que está passando fome, que o filho não teve dinheiro para ir no médico. Aí o pastor fala assim: queridos, sabe quanto custa para sustentar um missionário na Índia? É o mesmo valor do lanche do McDonald's que você comeu ontem. Aí dá até dor no estômago. Ai, meu Deus. E as pessoas contribuem por culpa. Para amenizar, para a pessoa se sentir menos culpada de entrar no final do culto no carro importado dela, com ar-condicionado, e chegar em casa com um aparelho de LCD para assistir o jogo de futebol, ele dá uns trocados para amenizar a culpa. Mas ele não se vê como agente da missão diante do seu vizinho, diante do seu amigo de trabalho. Nossa comunidade aqui, nossa comunidade, em março de 2001, nós começamos com 40 pessoas. Hoje, temos de membresia, nós temos umas 800 pessoas. Esse ano, juntando meio do ano e final do ano, assustadoramente, eu nunca tinha visto isso acontecer, nós vamos receber aproximadamente 200 novos membros ao longo do ano. Aí eu queria que você me perguntasse: qual é a estratégia que vocês usam? Boa pergunta. Eu diria, de um lado, nós temos, desde a concepção da nossa comunidade, um compromisso de nós sermos uma comunidade sensível à cultura, atenta às perguntas e sempre, de um lado, demonstrando integridade para com as Escrituras. Do outro lado, se tivesse o jornal da mão aqui para ficar bem à la Calbart, ter as perguntas que a cultura está fazendo. Então, eu acho que esse é um compromisso meio que inerente, de que não existe aqui dia bom para trazer amigos. Todo domingo é bom para trazer amigos. Certo? Todo domingo. Não tem esse negócio. Tem pastor que não percebe o tiro no pé que ele dá. Aniversário de igreja convida pregador de fora, e aí fala para os crentes: gente, vamos convidar os amigos, porque daí vai ser bom, hein? Quer dizer que o resto do ano não é bom. Mas a gente diz para o povo convidar os amigos no dia que tem gente de fora, ou um pregador de fora. Porque quando você vai pregar, não segura o seu amigo lá. Fala para ele que o próximo aniversário da igreja é em outubro do ano que vem. Para com isso. Eu tomei uma decisão quando eu comecei essa igreja. Eu vou matar 48 leões por ano. O que significa isso? Eu vou pregar, se Deus me der saúde e graça, 48 vezes no ano. Todo final de semana, com exceção dos finais de semana que eu não estou de férias. Eu acho um absurdo como pastores abrem mão do púlpito com tanta facilidade. Porque eu estou meio cansado. Não, é melhor, eu quero ter um tempo. Para com isso. E mais, tem um compromisso de fazer isso com excelência. Porque no período anterior à chácara, eu fiquei 2 anos estudando nos Estados Unidos, e 4 anos como professor do seminário. Então eu tive muito tempo para ficar visitando a igreja. E naqueles 6 anos eu descobri o que é voltar para casa com a sensação de que perdeu a viagem. Eu descobri o que é estar na frente da televisão, vai ter um clássico. Você fala assim: não, mas eu sou crente, eu vou para a igreja.
Aí você vem para a igreja. E você percebe que a liturgia foi feita em 15 minutos. E a pregação, o cara tirou do último livro que ele leu e nem gastou tempo pensando o que aquela porcaria serve para a minha vida. E aí você volta para casa e deveria ter ficado assistindo o jogo de futebol. Ia ser mais emocionante, eu não teria pecado contra o cara que pregou. Sentindo isso na pele, eu falei assim, no que depender de mim, com a graça que Deus me dá, uma coisa eu quero fazer. No que depender de mim, as pessoas não vão voltar para casa com a sensação de que perderam viagem. Só que isso aí me custa, semanalmente, de 10 a 12 horas de estudo. E sabe o que está acontecendo? Eu falei para os meus presbíteros, acho que eles não estão acreditando muito, não. Falei assim, porque eu falava que eu gastava de 8 a 10 horas no início, hoje eu gasto de 10 a 12, e mesmo assim eu não dou conta. E eu falo para os meus presbíteros, está ficando cada dia mais difícil. Porque depois de 11 anos, por exemplo, dezembro, eu tenho um verdadeiro pavor de dezembro. Eu vou pregar o que depois de 11 anos? Eu já preguei de todas as perspectivas imagináveis, sobre Maria, sobre Jumentinho, sobre os anjos, de tudo quanto é lado eu já olhei essa manjedoura. Família. Todo ano, o momento que a nossa igreja mais cresce é quando nós temos uma série voltada à família. Mas todo ano você tem que pregar e gerar impacto com ideias que as pessoas falam, uau, eu não tinha pensado nesse negócio antes. Meu amigo, vai ficando cada dia mais difícil. Você tem que começar a cavar livro, cavar ideia, buscar outras pessoas que ajudam você a refletir, pensar em outras alternativas. Esse negócio dá trabalho. Mas funciona. Mas dá trabalho. E vamos ser honestos? Eu acho que às vezes, alguns pastores, eles até gostariam que as suas igrejas crescessem, contanto que não desse trabalho. Eu às vezes tenho que jogar duro com alguns amigos, quando eles vêm com as piadinhas do tipo, saiu de férias, fiquei sabendo para onde você foi. Meu amigo, saí de férias e fui para um lugar muito legal. Só que você não quer trocar minha rotina no restante dos 300 e tantos dias. Dá trabalho. A lógica do ministério pastoral ela é interessante. Pensa comigo. Se você prega mal e faz uma liturgia meia boca, ninguém se sente tocado, nem encorajado, nem confrontado. Logo, ninguém vai ligar durante a semana para você pedindo para conversar com você, porque está tudo bem. Sua pregação não fez diferença nenhuma. Aí você repete a dose. Continua não fazendo diferença. Ninguém tem nada para falar com você, porque o que você falou não incomodou, nem encorajou, nem gerou dúvidas, porque foi óbvio. Aí você repete a dose, e sabe o que vai acontecendo? Cada dia que passa você tem menos trabalho. Agora, o contrário também é verdadeiro. Você gasta tempo se relacionando com as pessoas, tentando entender as perguntas delas, identificando os pontos vulneráveis, os ganchos com o Evangelho, abre a palavra, estuda profundamente, pensa em boas ilustrações, ora, sobe no púlpito, prega com sabedoria, com ousadia,
gente é baqueada, gente fica incomodada, gente fica encorajada. Sabe o que acontece na segunda-feira de manhã? Tem um monte de gente querendo falar com você. E aí, se você vai repetir na dose, cada vez você vai ter mais trabalho. Porque daí é um tal de crente que fala assim: pastor, tem um amigo meu que está frequentando a igreja, ele também queria conversar com você. Pastor, o meu cunhado está com umas dúvidas, será que ele poderia conversar com o senhor? Pastor, o senhor podia conversar com o meu patrão, eu comecei a evangelizá-lo e eu acho que você poderia... E aí vira uma loucura. Agora, a pergunta era, qual a estratégia? Além de oferecer a garantia de que, domingo após domingo, esse ambiente aqui é um ambiente bom para pessoas não crentes também, eu diria, rede de relacionamentos. E é tão gostoso poder falar sobre isso, que, por exemplo, eu estou falando para vocês, pastores, mas eu tenho aqui uma pessoa que frequenta a chácara, e eu vejo na própria vida dele isso acontecendo. Foi batizado recentemente, mas assim, a pessoa vem, é impactada. Sabe o que ela faz? Ela traz o vizinho. O vizinho vem, é impactado. Sabe o que ele faz? Traz a cunhada. A cunhada vem, é impactada. Sabe o que ela faz? Traz a avó. Rede de relacionamentos. Mas isso é o que acontece no nosso dia a dia. Eu levo o Marcão para almoçar num bom restaurante aqui na cidade de Campinas. Ele olha o preço e fala: nossa, é barato, hein? Comida boa, barato, ambiente agradável. Antes de sair de lá, ele pensa assim: eu preciso trazer fulano aqui. Você já parou para pensar por que os nossos crentes não trazem os amigos na igreja? Porque muitas vezes nem eles gostam de estar lá. Ou não? Eles vão porque eles têm um compromisso. E você disse para eles que eles têm que ter compromisso. Você já parou para pensar em ter uma igreja que funcione assim? O crente está na frente da televisão, é corintiano, vai jogar Corinthians e Chelsea, 6 horas da tarde no domingo. Ele pensa: eu vou faltar. Mas quando ele pensa na série de pregações que está rolando, e as experiências que ele tem tido nos últimos domingos, ele diz: não, eu não vou perder a igreja. Não parece utópico isso para vocês? Então posso contar um segredo? Para os não crentes que encontram o evangelho, isso é real. Eles fazem isso. E aqui entra um ponto que eu acho que eu não vou ter tempo de conversar com vocês, que é essa redescoberta do evangelho. Porque eu confesso que depois de pastorear uma igreja por 8 anos, dar aula em seminário por 4 e estudar em outro por mais 2, depois de 14 anos, eu tinha minhas sérias dúvidas se o evangelho funcionava. Mas quando eu comecei a entrar em contato com os não crentes, e comecei a ensiná-los o evangelho, e comecei a ver a diferença que o evangelho faz na vida deles, eu diria, eles resgataram em mim a fé. Eu acredito hoje muito mais no evangelho do que eu acreditava 10, 11 anos atrás. Porque os crentes mais antigos nas igrejas, eles quase me convenceram que o evangelho é um conceito que na prática não funciona. Eu só descobri que o evangelho funciona
quando eu ofereci o Evangelho a não crentes. Assim, as nossas igrejas vivem nesse paradigma protestante. Missão é algo feito por alguns em lugares distantes, e a igreja serve para a manutenção dos crentes. E eu acrescentaria, existe uma completa inconsciência de que vivemos num contexto pagão, ou secularizado, como a gente pode também dizer. E vivemos como uma capela que tem por propósito primário o fortalecimento da cultura de um grupo, num mundo que demanda uma comunidade missional. A gente gasta mais tempo no nosso ministério administrando as tensões decorrentes das pessoas que acreditam que fidelidade a Deus é sinônimo de manter as coisas do jeito que elas encontraram em termos de métodos e formas, do que pensar em como nós podemos ser uma igreja que faz diferença na história e na vida daqueles que nos cercam. Só para concluir, eu vou pular aqui algumas coisas. Quando se fala de evangelho, eu acho que não existe nenhum pensador na atualidade que melhor tenha elaborado o evangelho do que Tim Keller. E ele diz, o evangelho não é apenas o ABC, porque tem gente que acha que ter uma igreja e uma mensagem centrada no evangelho é ter todo domingo culto evangelístico. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é, todo domingo você ter uma mensagem que as pessoas percebam a profundidade bíblica, com a relevância cultural e que todo domingo fique claro para as pessoas que a solução para a vida delas não está em elas terem determinação para cumprir os 3 passos, os 5 passos, mas elas compreenderem o que aconteceu na cruz. Na última série sobre família, foram 6 pregações. Nas 6 pregações eu fiz o seguinte: nas pregações, eu terminava lá com os desafios, e aí eu dizia uma última coisa, lembre-se de uma imagem, e eu projetava na tela a imagem da cruz, dizendo, lembre-se que só na cruz você pode encontrar o perdão para as pisadas na bola que você já teve na história da sua família. E só na cruz você pode encontrar poder para fazer tudo novo. Fora da cruz, você só vai encontrar cansaço. E ele diz, não é apenas um caminho para escapar da condenação pelo pecado, mas é a dinâmica da vida fundamental para a vida cristã como um todo. Nós somos salvos por acreditar no Evangelho, e então nós somos transformados em cada parte de nossa mente, coração e vida por acreditar no Evangelho, mais e mais na medida em que nossas vidas se desenvolvem. Em outras palavras, para Tim Keller, o Evangelho é essencial para a salvação e é fundamental para a santificação. Sem Evangelho, não tem como a gente se tornar melhor. Sem Evangelho, não tem como a gente ser transformado. Agora, quando a gente fala de pregar o Evangelho em diferentes culturas, por exemplo, você pega Atos 2, você tem as pessoas que o escutam, Pedro, dentro de uma cosmovisão bíblica, uma religiosidade monoteísta e uma moralidade absoluta. Muito parecido com o que aconteceu na cristandade na Idade Média, na cristandade na Idade Moderna e assim por diante. Por outro lado, em Atos 17, o paradigma grego é cosmovisão pagã, religiosidade pluralista, moralidade relativista. Em outras palavras, existe um muro enorme que separa esses 2 mundos. A única forma da gente conseguir se comunicar com esse outro mundo é atravessando fronteiras
que significa contextualização. E aí, voltando ao papai Tim Keller, a contextualização, diz ele, contextualização encarna o evangelho para uma cultura. É o processo através do qual nós apresentamos o evangelho para as pessoas com uma visão de mundo bem particular, de forma que nossos ouvintes possam entender. É o que Paulo fez no Areópago. Ele procurou compreender a cultura e ele pregou a partir da cosmovisão do ouvinte, não dele. Agora, por favor, preste atenção, principalmente aqueles que não concordam comigo e me criticam, a essa frase de Tim Keller. Contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para perguntas que elas estão fazendo, e de uma forma que eles possam compreender. Eu acho bárbaro isso aqui. E ele termina dizendo, e eu também termino assim, tudo em uma igreja deve, o certo seria ser contextualizado. Porque tudo na sua igreja já é contextualizado. Pode estar contextualizado para a cultura errada, mas é contextualizado. Certo? A sua igreja não é acultural. A maneira como você se veste, a maneira como você organiza os bancos, a maneira como você elabora a liturgia, o tipo de música que é usado, o instrumento musical que é usado, é cultural. A sua igreja é contextualizada, mas pode não estar contextualizada para o mundo das pessoas a quem Deus tem te enviado. E Tim Keller diz, tudo em uma igreja deve ser contextualizado. Sua linguagem, seu discurso, sua abordagem, seu modelo de liderança, seu estilo de adoração, e tem reticências aí, porque é tudo que uma igreja faz. Assim, eu termino dizendo, para mim, a solução para as nossas igrejas não é a descoberta de novas estratégias, de novas metodologias. A solução para as nossas igrejas é a redescoberta do caráter missional que a igreja deve ter. Porque metodologias, estratégias, às vezes nem funcionam, às vezes duram por pouco tempo. A única maneira de você ter uma comunidade missional é você, primeiro, começar a trabalhar com a liderança da sua igreja essa verdade. Segundo, você como pastor, passar a fazer opções missionais. Terceiro, você incentivar os seus crentes a se tornarem, sim, uma comunidade missional na sua vizinhança, no seu trabalho e assim por diante. Para ser uma comunidade missional, nós vamos ter que sair da zona de conforto. E a gente vai ter que mudar. Mas o nosso Senhor Jesus saiu da zona de conforto. Ele estava nos céus, como Deus Supremo, e ele se moveu na direção da história. Você já imaginou que é mudança mais dolorosa do que você ser Deus, onipotente, onipresente, onisciente, e se fazer homem, bebê, limitado, que não consegue falar nem andar? Ele fez isso por nós, porque Ele queria nos alcançar. Por que a igreja não pode fazer isso? Pelo filho perdido do Pai. O grande problema na parábola de Lucas 15 é que o filho que fica, ele é um grande mentiroso.
Porque ele diz que estava ocupado nos negócios do pai. Mas se o pai tinha dividido a herança e o outro filho tinha ido com a outra metade, ele estava envolvido nos seus próprios negócios. E muitas vezes nós temos transformado a igreja, em nome de fidelidade e amor a Deus, nós temos transformado a igreja no nosso negócio, porque nós queremos que a igreja seja do jeito que a gente gosta, com as músicas que nós nos sentimos confortáveis, no estilo que a gente quer, com a vestimenta que a gente gosta de usar. No entanto, a igreja deveria ter a postura de uma comunidade vinculada ao coração do Pai. E o que o Pai quer é que nós saiamos em busca do filho perdido. Lembre-se que em Lucas 15, por 3 vezes, existe uma frase: porque existe grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende na terra. Que tal nós transformarmos nossas comunidades locais em grandes promotoras de festas nos céus? Termino só citando 4 pensamentos. Winston Churchill diz: vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. O que você vai dar? Essa eu gosto. Há aqueles que lutam um dia, e por isso são bons. Há aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. E um sujeito que, apesar de ateu, crítico, eu acho muito interessante algumas coisas que ele escreve, George Bernard Shaw, ele diz: há pessoas que veem as coisas como elas são e que perguntam a si mesmas: por quê? Há outras pessoas que sonham as coisas como elas jamais foram e perguntam a si mesmas: por que não? E por fim, do mesmo cara: não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar sua própria mente, acaba não mudando coisa alguma.